Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja. Nós estamos estudando nesse estudo o livro Evolução em Dois Mundos. Autor espiritual é o espírito André Luiz, psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós terminamos de estudar o item 8 e vamos começar o capítulo 9, que se chama Evolução e Cérebro. Formação do mundo cerebral. No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior ou prosencéfalo, a vesícula média ou mesencéfalo e a vesícula posterior ou rombencéfalo. Nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos. Nos anfíbios, denotam desenvolvimento encorajador, e nos répteis avançam em progresso mais vasto, configurando já, com alguma perfeição, o aqueduto de Silvius, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase na forma espiritual. O centro coronário do psicossoma futuro, a refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, qual o rinocéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Zoólogos respeitáveis consideram o mencionado aparelho como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se, por fulcro energético de sensações sutis, para a tradução e seleção dos estados mentais diversos nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibrações, para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada
ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas, prisioneiras da provação ou da sombra, se retraíam reciprocamente. Então, o que a gente deve perceber aqui? Primeiro, eu já vou avisando vocês, fica muito difícil de descrever todas essas glândulas e todos esses processos sem uma imagem. O ideal é que vocês, ao ler o livro ou ao escutar esse áudio, peguem esses nomes, joguem de preferência num buscador aí de internet e encontrem imagens para poder compreender de quais regiões cerebrais ele está falando. É muito difícil de descrever isso em palavras, então é mais tranquilo, é mais fácil que vocês busquem por isso em imagens. Eu peço desculpas aí àqueles que têm alguma dificuldade visual e peçam ajuda para alguém para que entrem nesses detalhes anatômicos de todas essas partes do cérebro que ele está se referindo. Dito isso, o que a gente precisa ter em mente? Conforme a gente viu desde o início do livro até aqui, todos os mecanismos que compõem o nosso organismo foram desenvolvidos ao longo de milhares de milhões de anos, passando por diversas espécies vegetais e animais e sendo construídos gradativamente por esses arquitetos espirituais, por esses cientistas divinos que vão construindo, ajustando isso primeiro no plano espiritual para daí esse processo acontecer no plano material. Então, na medida em que eu vou desenvolvendo esse princípio espiritual, ele vai ganhando complexidade, e na medida que ele vai ganhando essa complexidade vai se expressando nos corpos físicos, seja do reino vegetal, seja do reino animal, mas vai se expressando nesses corpos físicos e moldando esses corpos físicos para que eles possam ser úteis à manifestação, seja desse princípio espiritual, seja de um espírito, uma individualidade, já com razão e já com livre-arbítrio. Dito isso feito, o que a gente precisa guardar na mente? Né? Que toda essa estrutura cerebral que a gente conhece, ela não aconteceu num estalar de dedos, né? Não é um processo mágico de criação em que do absoluto nada se chega ao homem civilizado de hoje, mas um processo de gradativa evolução, um progresso pontual e que é difícil de você perceber se você não observar ao longo de milênios. Então, se hoje a gente tem esse conhecimento, a gente precisa perceber que essa evolução ela não acontece de um dia para o outro, mas de um milênio para o outro, de um milhão de anos para outro. Né? Então, é preciso que a gente tenha essa capacidade de compreensão para entender a paciência com que esses cientistas divinos, esses arquitetos e esses engenheiros biológicos divinos foram desenvolvendo esse processo para chegar no que a gente tem hoje. Então, quando ele faz aqui toda essa descrição de como esses hemisférios cerebrais eles estavam, por exemplo, nos peixes, depois nos répteis, depois nos mamíferos e assim sucessivamente, é que a gente vai notando que para que seja o princípio espiritual, seja o espírito, mas para que as faculdades espirituais elas se manifestem. Então, quais seriam essas faculdades espirituais? Vamos falar, por exemplo, da inteligência. Para que a inteligência se manifeste, é necessário que exista uma ferramenta ou um equipamento ou um sistema no organismo que permita essa manifestação. Como quando você fala de energias espirituais, você está falando de energias sutis, o mais comum é que essas energias sutis, elas
apareçam ou se manifestem primeiramente em impulsos eletromagnéticos em algum lugar. O lugar onde isso acontece com melhor fluxo daquilo que vem da mente para chegar ao corpo é o cérebro. Então, se você observar, por exemplo, uma sinapse no nosso cérebro ou uma sinapse em cérebros animais, você vai observar um salto energético, como se fosse um pulso energético, que é a expressão da vontade desse princípio espiritual ou desse espírito, no nosso caso, os humanos, o espírito, né? No caso dos animais, o princípio espiritual, mas a manifestação desse impulso de vontade vindo do plano espiritual, no caso o espírito ou o princípio espiritual, que precisa se manifestar na matéria, que precisa buscar a experiência na matéria para o seu aprendizado e, consequentemente, precisa agir na matéria. Então a sua mão, ela pega alguma coisa, mas para que isso aconteça, um primeiro salto energético da vontade do espírito, da mente do espírito para o cérebro é impulsionado. Nesse impulso acontece a sinapse, que é um salto energético já físico, e dessa sinapse é que move todos os neurônios para que, através do sistema nervoso, o seu sistema de movimento de músculos com um intuito específico, que é pegar, por exemplo, um copo d'água, aconteça. Mas quem é que está presidindo, dirigindo, dimensionando a força que você vai pegar tudo isso, que você vai lá buscar o copo d'água? É a mente. A mente sabe que não pode apertar demais um copo d'água de plástico fino. Então ela toca com a força necessária para segurar sem esmagar, porque se por força você esmaga o copo e não consegue beber água. Essa vontade de beber água, ela nasceu da necessidade do corpo físico de se reidratar. Quem interpreta isso é a mente, é o espírito, e quem dá as ordens para que algo aconteça e seja isso saciado é o espírito. Então, quem tem a inteligência de como saciar aquela necessidade do corpo físico é a mente do espírito, ou a mente, se a gente pode se referir assim, do princípio espiritual. E é a partir desse registro gravado nesse princípio espiritual, desse aprendizado que está gravado nesse princípio espiritual ou nesse espírito, é que ambos, tanto o animal quanto o homem, sabem que é através da água líquida que você sacia a sede do corpo físico. Então, esse registro, ele está lá no plano espiritual, ele está lá no espírito, está preso nesse princípio espiritual ou no espírito, esse aprendizado que está lá gravado, nessa memória espiritual. E na medida em que a necessidade física aparece, seja para se proteger, seja para se alimentar, seja para matar a sede, seja para se proteger do frio ou da intempérie, não importa, na medida em que isso acontece, é através da vontade do espírito que isso tudo se movimenta e acontece no plano material através de cada um dos membros e da movimentação dos membros do corpo de cada um. Esse processo, ele é longo e ele vai sendo construído ao longo dos milênios. Imaginar que isso é um processo que acontece rapidamente é não compreender o quanto é necessário desenvolver o aparato material, no caso o corpo físico, que é o nosso aparato material, para que a mente do espírito possa se expressar. Sigamos na leitura. Girencefalia e licencefalia. Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves com significativas porções cerebelares para
encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações, apresentando circunvoluções nos girencéfalos e aumento expressivo na área do córtex. Quanto mais se verticaliza a escalada, mais se reduz a percentagem volumétrica do cérebro, enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam. Contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência, e nem esta é, a rigor, proporcional ao número de circunvoluções cerebrais, tanto que mamíferos, quais o coelho, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos primatas possuem cérebro licencéfalo ou sem circunvoluções. A girencefalia e a licencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. À maneira de crianças tenras internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres, desencarnados, a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Então, o que a gente precisa observar aqui? Esses dois nomes que ele diz aí de girencefalia e licencefalia tem a ver com o formato, a formação do cérebro. Se ele tem mais circunvoluções, né, que é aquelas voltinhas e entranhas que o cérebro tem, ou se ele tem menos delas. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que se tem mais circunvoluções ou se tem mais entradinhas e entranhas e rachadurinhas e coisinhas no cérebro, aquele cérebro consegue utilizar uma inteligência mais potente ou mais sofisticada ou mais complexa. Na verdade, a gente sempre tem que pensar que aquilo que está sendo expressado na formação do cérebro é um processo para se obter um instrumento, porque é isso que o cérebro humano ou o cérebro animal ele é um instrumento para a manifestação, seja do princípio espiritual, seja do espírito, no caso dos homens. Então, ficar medindo quantas circunvoluções, quantas entradinhas, quantas entranhas tem o cérebro, ou atualmente quantos neurônios tem o cérebro, e determinar se o ser é mais ou menos inteligente de acordo com o número de neurônios, é falar de algo que a gente tem conhecimento zero a respeito, né? Então, por exemplo, para falar uma coisa mínima, o que vale mais para você quando você está com sede? Um copo de água potável ou o oceano? Pronto, agora você entendeu. Não é a quantidade, mas é a destinação, para que serve cada coisa, né? Daqui no cérebro é a mesma coisa, né? Então, conforme o cérebro vai sendo desenvolvido e conforme esse ser que está se manifestando através desse cérebro precisa dessa ou daquela necessidade, é preciso desenvolver esse ou aquele meio de expressar-se. Vamos entender baseado naquilo que o André colocou. Quem voa é pássaro. Quem tem que ter noção de aerodinâmica, quem tem que ter noção de como é que se utiliza o vento para se manter flutuando no ar é pássaro, né? Então, peixe, mamífero, vegetal não precisa desse princípio, o ser humano precisa. Então,
em algum momento eu preciso ter, em alguma fase do meu do desenvolvimento dessas células cerebrais, uma espécie animal ou várias espécies animais que necessitem desenvolver essa capacidade de voar para que eu possa passar isso e gravar isso no desenvolvimento daquele instrumento que vai ser o cérebro, porque um dia esse ser, que é o ser humano, vai volitar. O ser humano vai volitar um dia, ou seja, ele vai flutuar sobre uma superfície, assim como Jesus fez sobre a superfície das águas. Um espírito já adiantado vai conseguir fazer isso, mas para que isso se expresse, para que essa vontade que parte do espírito, para que essa vontade de volitar ou de flutuar sobre uma superfície que está nascendo lá no espírito, para que ela se manifeste, é necessário que o instrumento pelo qual esse espírito está se expressando e se relacionando com a matéria tenha no cérebro a capacidade de compreender e de processar essa vontade e esse desejo. Porém, no nosso atual estágio de evolução, a gente está preso à matéria. E enquanto estamos presos à matéria e com uma força gravitacional que nos arrasta para baixo, a gente só consegue voar através de mecanismos. Quais mecanismos? Dos aviões, dos helicópteros, dos drones, dos flutuadores e assim sucessivamente, né? Mas como que a gente chegou nessa compreensão de que era possível, através de, por exemplo, asas, como a gente tem nos aviões, compreender e agir e transformar isso em algo que possa ser expressado, seja numa equação matemática, seja num cálculo de engenharia? Porque ao longo do desenvolvimento do cérebro, a gente passou, ou o cérebro nosso, né, passou por esses processos de aprendizado de voar enquanto pássaro. E daí a gente consegue compreender a aerodinâmica que mantém o pássaro no ar. Para que isso aconteça, para que esse processo ocorra, o nosso cérebro precisa ter determinadas regiões que facilitem que a expressão da inteligência que eu já desenvolvi a respeito, por exemplo, da aerodinâmica, ou seja possível de expressá-la e transformá-la, por exemplo, numa equação matemática ou num cálculo de engenharia. Percebe que a inteligência, a memória, o conhecimento, ele está no plano do imaterial. Quando eu transformo isso e expresso isso em uma equação matemática, por mais complicada que ela seja, ou em um cálculo de engenharia, por mais complexo que ele seja, um outro ser humano que eu consiga ensinar os mesmos cálculos e a mesma expressão matemática, ele vai conseguir compreender aquilo que eu já sei, aquilo que eu já compreendi. Mas para isso, o meu cérebro precisa estar em condições. Então, as funções matemáticas ou as expressões matemáticas, os cálculos de engenharia, têm a mesma função, por exemplo, do alfabeto, das palavras e da comunicação. Eu me expresso, eu coloco o meu pensamento em palavras e vocês conseguem entender o que é que eu estou pensando e o que é que eu estou falando. Dessa maneira, mas para que isso aconteça, cada cérebro de cada um de nós tem que ter desenvolvido a capacidade de falar, a capacidade de compreender um alfabeto, a capacidade de construir um alfabeto, construir uma sentença através das palavras para expressar aquilo que eu estou pensando. Tudo isso acontece porque esse cérebro foi desenvolvido ao longo de milhões de anos, passando por milhares de espécies e sendo desenvolvido por essas
não tem outro nome, essas divindades que são as inteligências espirituais já desenvolvidas, que vão trabalhando nesse processo de aprimoramento, primeiro no plano espiritual, mexendo, tocando, ajustando nesse princípio espiritual para que ele possa expressar esse desenvolvimento num cérebro físico e, consequentemente, preparar a manutenção desse cérebro para quando o homem tiver necessidade de um cérebro, ter esse cérebro. A partir do reino hominal, somos nós que estamos fazendo esse processo. Então, os mais primitivos, aqueles seres primatas, primeiros homens, ainda muito primitivos, eles foram também desenvolvendo esse cérebro, aprimorando esse cérebro e mudando a expressão desse cérebro para que, quando chegados a esse estágio que nós estamos hoje, nosso cérebro possa expressar, por exemplo, a mediunidade, a inteligência mais aprimorada do mundo civilizado de hoje, né? E com isso a gente conseguir raciocinar sobre as leis divinas e com isso tentar colocar essas leis divinas em prática para tornar o mundo mais moralizado, mais evangelizado, porque o mundo mais moralizado e evangelizado não é a matéria do mundo que está assim, mas o espírito das pessoas que estão encarnadas no mundo é que vai estar assim. E esse registro vai estar no espírito, e esse espírito vai precisar de um cérebro mais aprimorado para, por exemplo, desenvolver e demonstrar a mediunidade, não a mediunidade pela misericórdia divina, que é como nós a temos hoje, mas a mediunidade que nós já teremos adquirido, como a gente tem hoje adquirido a visão, a fala, o olfato, o tato e assim sucessivamente. Nós teremos a mediunidade adquirida e isso vai fazer com que a gente mantenha uma relação direta com o plano espiritual. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.